Olá, tudo bem com você? Eu sou o Bento, sou amigo do Raul. Ele pediu para eu trazer aqui uma breve reflexão, sobre alguma coisa e a gente já está no quinto vídeo sobre a parábola dos talentos. A gente está finalizando hoje falando sobre os servos bons e fiéis. Eu espero que você seja um deles. Queria ler com vocês o versículo 20 e 22 para a gente começar a nossa reflexão. O versículo 20 diz assim: Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei. E o versículo 22. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que eu ganhei. A primeira coisa que a gente nota aqui nesse texto, nesses que a gente leu, versículo 20 e 22, é que existem responsabilidades diferentes que Deus dá para cada um de nós. E esses dois servos têm responsabilidades diferentes. Um tem 5 talentos para cuidar e gerenciar, um tem 2 talentos para cuidar e gerenciar. Mas a gente vê que a obediência deles em relação àquilo que Deus dá a cada um deles é igual, independente daquilo que o Senhor coloca na mão de cada um. Loucura isso, né? Porque a gente geralmente acha que responsabilidades diferentes requerem obediências diferentes ou esforços diferentes. Mas não é o que a gente vê aqui. A gente vê aqui que o servo. Vamos observar o servo que tinha 2 talentos? Porque o servo que tinha 2 talentos, ele está mais próximo do que tinha um do que tem 5, se a gente parar para pensar. Ele poderia simplesmente olhar para o que tinha 1 talento, ver ele escondendo no campo e falar: caramba, eu acho que eu devia fazer isso. Eu acho que eu devia cavar um buraco também, esconder tudo. Só que assim, gente, cavar um buraco naquela época era assim, era muita prata ou ouro, dependendo de como você tinha aquela riqueza. Então você tinha que cavar um buraco legal, assim, um buraco enorme para esconder aquilo. E aí ele poderia ter pensado: caramba, aquele que tem um, eu tenho 2, eu tenho o dobro dele. O que tem 5 tem mais que o dobro do que eu. Então acho que eu devia fazer igual um fez. Mas ele não olhou para isso. Ele simplesmente aceitou essas limitações que foram atribuídas a ele por Deus. Note isso, né? Deus atribui limitações a ele. Ele recebeu 2, ele não recebeu nem 3, nem 4, nem 5. Ele foi limitado por Deus. E só que ele aceita essas limitações como algo bom da parte de Deus. Porque lembre-se que eu falei no vídeo 4 de que esses servos conheciam o caráter desse Deus. E ele usa essas limitações não como algo que o trave para trabalhar e servir. Pelo contrário, ele usa isso como um incentivo para a ação e para o serviço. Né? A gente geralmente, quando a gente recebe algo menor do que alguém, né, ou a gente fica com inveja, ou a gente fala algo nesse sentido, a gente parece que a gente, né, menospreza aquilo e diz, tipo, cara, já que eu recebi isso, eu vou fazer menos, né? Não tem porquê, se eu receber mais, aí eu faço mais. Não é isso que o servo está nos ensinando aqui. A gente vê que o que recebe 2, olha para os 2. Não olha para 5, não olha para 1. Ele olhou para aquilo que Deus deu e obedeceu da mesma forma que aquele que recebeu 5 fez. E aí, lendo os versículos 21 e 23, a gente vê o quê? Eu falei no primeiro vídeo que existia uma recompensa implícita. Assim como existia um serviço implícito, né, em receber algo e transformar, lucrar, existe uma recompensa para esses servos. A gente vê no versículo 21 a resposta do Senhor a esses 2 servos que atuam de forma fiel e íntegra. E o seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu senhor. E o seu senhor lhe disse, versículo 23, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu senhor. E aí a gente vai ver o quê? Assim como a gente viu que eles tinham responsabilidades diferentes, mas obedeceram de forma igual, Deus vai recompensá-los também de forma igual, pela igual obediência que eles tiveram. A gente tende a achar o quê? Que eles iam receber algo, uma recompensa, né? O que tinha 5 recebe mais, porque ele trabalhou mais. Mas o que a gente vê aqui é que a mesma coisa que Deus diz para o que recebeu 2, ele diz para o que recebeu 5. Parece algo distante da nossa realidade ou da nossa capacidade humana de entender, mas a recompensa não é baseada no êxito que eles tiveram. Pelo contrário, é baseada na fidelidade que eles demonstram para com o Senhor. Por isso que a gente vê que o elogio de Deus, o louvor que Deus faz a esses servos, é estranho a gente pensar nisso, né?
de que Deus está louvando os seus servos quando eles entram no céu. Porque ele está fazendo um elogio. E louvor significa elogio. Servo bom e fiel. Ele usa duas características, o Senhor usa duas características que são sempre atribuídas a quem? Ao próprio Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. A gente vê, por exemplo, no Salmo 100, versículo 4, que é um salmo bem famoso, eu até vou abrir aqui, eu devia ter deixado aberto já, mas é um salmo, por exemplo, que vai dizer sobre esse Senhor bondoso e misericordioso. Diz assim, Salmo 100, versículo 5, porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e sua fidelidade de geração em geração. Fala sobre fidelidade e sobre bondade de Deus aqui. E Deus atribui essas características a nós. Você já parou para pensar nisso? De que um dia você, como um servo bom e fiel, entrará no céu e ouvirá do próprio Deus que você é bom e fiel como Ele é? Parece loucura, mas é verdade. E para a gente encerrar e concluir, a gente vai ver três coisas aqui que a gente tem que guardar sobre isso. O primeiro é que a gente recebe de Deus um elogio. Muito bem, servo bom e fiel. Deus nos elogia. A segunda coisa é que nós temos uma promessa aqui. Ele diz que vai nos colocar sobre o muito. E aí a gente faz interpretações muito burras sobre isso, né? Ah, então a gente vai receber recompensas financeiras aqui na Terra, porque fomos fiéis em pouco. Não, gente. O que Deus está falando aqui é sobre a vida eterna. Se nós recebemos um talento de Deus, lembra quando eu falei que talento representava 16 anos de serviço, 32 anos de serviço e 80 anos de serviço? Por isso que eu gosto da interpretação de que é a própria vida. Porque aqui Deus está falando que vocês foram fiéis sobre o pouco, sobre essa vida terrena, vocês foram fiéis aqui e eu vou colocar vocês sobre o muito. Lembra lá em João 10, quando ele fala de vida em abundância? A vida eterna que nós teremos com ele. Eu gosto muito dessa interpretação, dessa promessa de sobre o muito te colocarei, porque não é algo terreno, mas é algo, né, celeste, algo que ainda está por vir. E a última coisa é que ele vai nos colocar em glória também. Participa da alegria do teu Senhor. Nós, como crentes cristãos em Cristo, a gente tem uma certa dificuldade em se alegrar. Não sei se você já percebeu isso, mas as pessoas acham que nós somos meio sisudos, meio carrancudos, e a gente é, sim, muitas vezes. Mas é que Deus, ele convida-nos a se alegrar com ele. Então, né, ele fará uma festa, ele fará algo grandioso para que a gente celebre com ele essa conquista, essa recompensa que nós teremos, que não será apenas uma vida abundante, mas é uma vida abundante ao lado do próprio Deus. Então, como encerramento final aqui de toda essa série que a gente gravou, eu queria que você lembrasse de três coisas. A primeira é que você precisa conhecer a esse Senhor a quem você serve. Né? Se você é descrente, se você é crente, se você aceitou a Cristo ou não aceitou a Cristo, nós recebemos coisas de Deus e esse Deus quer que nós façamos algo. Né? Então, há tempo para que você, que não é descrente, ainda passe a fazer parte desse povo que atua, né, para esse Senhor, que atua querendo agradá-lo e servi-lo, mas para isso é necessário conhecê-lo, entregar-se a Ele, conhecê-lo realmente, conhecer um caráter amoroso e misericordioso dele. A segunda coisa que eu queria lembrar para você é que você deve trabalhar com aquilo que o Senhor te deu. Não seja invejoso, olhe para aquilo que o Senhor te deu, não olhe para o que o outro tem, não olhe para o que tem mais ou para o que tem menos, ou para aquele que vive mais, que vive menos, que vive melhor, que vive pior. Olhe para aquilo que Deus te deu e trabalhe com isso. Trabalhe exatamente com o que Deus te deu, porque é isso que você pode suportar e é isso que você precisa para trabalhar. E a última coisa, e acho que a mais importante, descanse na certeza da recompensa. Há descanso em saber que seremos recompensados pelo nosso serviço e pelo nosso trabalho, porque o Senhor é um Senhor justo, um Senhor que se agrada de nós e que um dia olhará nos nossos olhos e falará: servo bom e fiel, participa, vem, alegra-te comigo.